Bom dia. Eu hoje trago-lhe excelentes notícias, mas antes de mais, um reminder. Atenção, que hoje é o último dia do mês. E o último dia do mês é aquele em que termina o prazo para entregar a declaração de IRS referente ao que você ganhou em 2016. Portanto, se não quiser levar uma multa, e já agora eu recordo-lhe que as multas não têm valor fixo, não é? São definidas em função daquilo que é o critério que a pessoa de repartição de finanças determina. Atenção, não se esqueça, vá hoje à repartição de finanças ou então mesmo ao site, à sua gavetinha fiscal no site do Ministério das Finanças e entregue a sua declaração de IRS. Não corra riscos. Bem, riscos é aquilo que Portugal parece não correr neste momento. Bom, vamos lá fazer um bocadinho de historinha das últimas semanas. Você recorda-se que há cerca de um mês, pouco mais de um mês, houve um relatório, um estudo sobre a reestruturação da dívida portuguesa. E ali pediam-se algumas... Bom, para já o estudo já era uma coisa muito suave em relação àquilo que o Bloco de Esquerda, uma parte do PS, todo o PCP defenderam durante anos. Por exemplo, não se falava em perdão puro e simples de dívida, mas falava-se em algumas coisas que eram um autêntico disparate. Por exemplo, alongar prazos de pagamento de dívida, baixar taxas de juro, essa coisada toda. Mas eu estava a ver as declarações do Ministério das Finanças, do Ministro das Finanças, particularmente nas últimas 2 semanas, e fiquei estupefacto. Ontem fui ver uma entrevista que já tinha falado aqui, fui rever, que ele deu à Bloomberg TV. A Bloomberg é uma daquelas instituições que trata muito bem a informação sobre o mercado financeiro. E, portanto, é quase uma bíblia das televisões para o mundo financeiro. E o ministro disse coisas extraordinárias, além daquelas que já tínhamos referido aqui. A primeira, a jornalista pergunta assim: Portugal vai pedir condições para ou não pagar ou para pagar de maneira diferente as dívidas? E o ministro diz não. Depois, a partir de uma certa altura, diz assim: então, mas vocês vão pedir para reduzir os prazos da dívida e por aí adiante? E o ministro diz que não. Pelo contrário, vamos alargar os prazos de dívida. Isto contrasta fortemente com o que vinha ali no relatório. E diz mais: Portugal vai procurar manter aquilo que é o buffer, ou seja, aquilo que é a almofada financeira que o país já tem e que já vem, inclusive, do governo anterior. Porquê? Porque ninguém sabe muito bem se de um dia para o outro houver a estabilidade financeira dos mercados e quando nós precisamos de ir buscar dinheiro emprestado, se depois não ficamos com as calças na mão. Está a ver? Bom, mas o que eu achei mais interessante na entrevista do ministro é que o ministro diz assim: bom, não, Portugal hoje em dia tem uma economia extremamente aberta, somando importações e exportações, você há de ver que isto saltou 5, 6 pontos percentuais nos últimos... Não é 18 meses. É 5 a 6 anos. Então vamos lá à matemática. 2017 menos 5, vá lá, não digo 6, pronto, 5 anos, dá quanto? 2012, está a ver? Não era Mário Centeno, era a Troika que estava aqui. Bem, está a ver este elogio à política dos últimos 6 anos? E depois você diz assim: como é que isto bate com o que tem sido dito pelo Governo, particularmente pelo Ministro, nos últimos meses? Não bate. Portanto, a conversa para investidores é uma, a conversa para o eleitor português é outra. Eu não fico zangado com o Ministro por fazer esta figura. Pelo contrário, acho que é muito importante que o país passe esta mensagem e, mais do que passar, que faça. Pode dizer uma coisa, mas tem de fazer outra. Ora, este tem de fazer outra é o que está a acontecer. E agora, para aqueles que já me escreveram a perguntar assim: como é que você justifica que os investidores estejam tão otimistas em relação a Portugal nos últimos tempos? Olha, é por causa destas coisas. Eles já perceberam que a gente diz uma coisa e faz outra. O que me leva a dizer o seguinte: Mário Centeno está mais neoliberal, imaginem só, do que Wolfgang Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, que nós tanto criticamos em Portugal, inclusive o Ministro das Finanças, fora o Primeiro-Ministro, que diz enormidades sobre ele. Mas eu acho mesmo que Mário Centeno devia ir para Presidente do Eurogrupo. Se o indivíduo diz tanta coisa e depois faz outra completamente diferente e faz coisas certas,
Força! Mário, estamos contigo! Vamos para o Eurogrupo. Bom, a segunda conversa de hoje tem a ver com aquilo que disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa ontem. Que Portugal, a partir de setembro, seria justo que Portugal tivesse uma melhoria da sua nota, do seu rating. Pergunta, é possível? Não. Não é. O que é que deve acontecer até setembro, em minha opinião? É o outlook, que não é a mesma coisa que a nota, é que pode passar a positivo. Eu explico-lhe o que é assim. As agências dão uma nota e depois, no interim, enquanto não mudam a nota, fazem apreciações gerais sobre como é que a economia está a correr e para onde é que ela pode ir. Chama-se o outlook. E esse outlook é que eu suspeito que vai ser positivo, provavelmente em setembro, que é quando eles voltam a pronunciar sobre Portugal. Ou seja, subida do rating da nota provavelmente só no próximo ano. Pode haver surpresas? Pode, mas não é provável. E isto é que é importante. Mas para os mercados é quase a mesma coisa, repare. O que os investidores querem saber é qual é a apreciação que está a fazer para os próximos tempos. Portanto, o outlook em setembro é que é mais importante para mim do que estarmos a dizer vá, força aí a nota, força aí a nota. Isto não é assim. Hoje, veja a manchete do Notícias, a Standard & Poor's diz: nós queremos ver mais coisas. Você perguntará, quais são essas mais coisas? É muito simples. Querem ver a dívida fazer isto, percebe? Mas é sustentadamente. Porque não querem ver aquilo que dizia a Moody's há meio de semanas, que era assim. Aliás, há 2 semanas, que é dizer o seguinte: olha, sabe, é que nós estamos com medo porque o corte de despesa foi feito, aliás, a baixa do déficit foi feito muito com receitas one-off e com corte de despesas em sítios que depois não se podem manter. Este é que é o problema. Portanto, eles querem perceber se isto é sustentável. O resto é conversa de Primeiro-Ministro, de Presidente da República, até daquele senhor lá, do Moscovici, que dizia aquelas coisas ontem. Política é uma coisa, a forma como as agências avaliam outra. Isso é que interessa. Bom, por hoje ficamos por aqui. Eu vou-lhe só dizer que daqui a pouco vou pôr aqui uns certos da entrevista do Sr. Ministro das Finanças à Bloomberg TV aqui no post, que é para você perceber melhor a primeira parte desta conversa. A segunda questão que lhe queria lembrar é lá para as 3 da tarde, mais ou menos, vamos fazer uma conversa improvável, mais uma desta semana. Se você é fã apenas do comentário matinal, olhe, até amanhã às 8 da manhã e obrigado por estar desse lado.